Olá! Os governadores que forem eleitos em outubro vão ter pela frente um grande desafio: lidar com orçamentos apertados e rombo nos cofres públicos. Dados do Banco Central mostram que a dívida dos estados e municípios aumentou quase 30% e atingiu o maior valor da história. É época de eleições e o que não falta são promessas. Mais investimentos, aumentos de salário e por aí vai. Mas os dados do Banco Central mostram que os futuros governantes terão de se reinventar para cumprir o prometido. É que o endividamento dos estados, capitais e municípios mais importantes aumentou em 28% no último ano e já ultrapassa a cifra dos 829 bilhões e 900 milhões de reais. Fora Alagoas, Rio Grande do Norte e Roraima, as outras 24 unidades da federação devem e muito, cada vez mais. O mais complicado é o Rio de Janeiro. Em julho do ano passado, a dívida pública fluminense batia em 153 bilhões e 400 milhões de reais. Nesse ano, passou dos 165 bilhões de reais. Mas se está ruim agora, pode ficar pior ainda. Isso porque uma lei aprovada no ano passado autoriza os estados a pedirem a moratória da dívida. Isso é, a suspensão dos pagamentos por até 3 anos. Além de não interromper a aplicação de juros e dos serviços da dívida, também é exigido dos estados para fazer esse refinanciamento o que eles chamam de securitização. Isso é, o desvio de parte da arrecadação dos tributos direto para o pagamento dessa dívida para um ente privado. Essa especialista em contas públicas diz que esse mecanismo foi incluído no Acordo de Moratória do Rio de Janeiro. Segundo ela, foi esse sistema que quebrou o caixa na Grécia e aprofundou a crise econômica naquele país, que ainda luta para se recuperar. Os governos que adotam a securitização abrem mão da parcela dos tributos cada vez que captam recursos. Esse esquema da securitização de créditos gera dívida pública de forma ilegal, numa afronta criminosa à lei de responsabilidade fiscal. A especialista diz que o estrangulamento do caixa dos estados começou no fim da década de 90, por recomendação do Fundo Monetário Internacional. O governo central renegociou as dívidas estaduais, mas aplicou juros de mercado e exigiu a privatização dos bancos estaduais. Só que as dívidas desses bancos ficaram com os estados. O resultado foi que o Rio de Janeiro, por exemplo, refinanciou 13 bilhões de reais em 1999. Já pagou 29 bilhões de reais até o ano passado, mas ainda deve 66 bilhões de reais. Essa conta não fecha, teria que ser feita uma auditoria, teria que ser revista a aplicação de juros sobre juros. Então, antes de acreditar em promessas de candidatos, é bom saber como eles vão fazer, já que o caixa deve estar cada vez mais vazio.